Olá, turminha, espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje mais uma semana de atividades e também a apostila nova, tá? A apostila do módulo 2, tá? Hoje nós vamos começar a trabalhar essa apostila. Peguem a apostila, abram na página 9, abriram aí na página 9, coloquem a data 8/6/2021. Então, hoje nós vamos estudar a língua portuguesa. Vamos respeitar a natureza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza. Na semana passada a gente já teve aula, né? Sobre a fauna, sobre a flora. Você sabia que a fauna, que são os animais, né? E a flora, as plantas, precisam da nossa ajuda para continuar existindo na Terra? Precisam, né? Por quê? Há muitas espécies de seres vivos, incluindo vegetais, que já desapareceram e que há muitas outras ameaçadas de extinção. Quais seriam as razões de os seres vivos correrem o risco de extinção? A caça, o atropelamento, o tráfico, a destruição do habitat deles, né? O superaquecimento do planeta, o desmatamento, entre outras. O que você acha que pode ser feito para que isso não ocorra? Para que os animais, né, que os seres vivos, né, também as plantas, não sejam extintas, o que a gente deve fazer, né? Cuidar melhor do planeta, né? Evitando poluir ou destruir matas, rios, mares, etc. E também não comprando animais silvestres traficados, denunciando no caso de ter conhecimento de tráfico ou caça ilegal de animais silvestres, entre outras possibilidades. Tá? Agora vamos para a leitura 1. A gente vai fazer a leitura do texto, depois responder a interpretação do texto, né? As atividades. No caminho para a escola, você deve observar algumas plantas e árvores. Esses seres vivos são muito importantes para a vida na Terra e devem ser preservados. Leia o texto a seguir para saber um pouco mais sobre a importância das árvores. Da madeira aos chás. Entenda a importância das árvores. As árvores são as maiores amigas dos homens. Sem elas, a vida da humanidade na Terra seria impossível. Elas protegem os mananciais, nascentes de água, que abastecem as cidades, firmam as encostas e margens dos rios, ajudam a manter a umidade do ar e da terra, impedindo a desertificação do solo. Absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, diminuindo a poluição e melhorando o clima do planeta, entre tantas outras coisas. Com suas copas frondosas, elas embelezam as ruas, avenidas e parques, nos dão sombra para descansar e refrescam a temperatura ambiente. A madeira. A madeira delas também é muito útil para construir nossas casas. Assoalhos, móveis, objetos de decoração, brinquedos, barcos, ferramentas, cercas e uma infinidade de objetos do nosso uso diário. É também da madeira das árvores que vem o carvão para as caldeiras e a celulose, matéria-prima para a fabricação de papel. Os frutos. Seus frutos deliciosos alimentam os homens e animais e representam uma das maiores riquezas naturais do nosso país. Só para você ter uma ideia da diversidade das frutas nativas do Brasil, temos mais de 300 espécies, algumas totalmente desconhecidas da maior parte da população. Infelizmente, nem todas são comercializadas. Algumas, só quem tem um pé plantado no quintal é que pode provar. Outras são vendidas apenas nas regiões onde sua ocorrência é mais comum, o que é uma pena, pois correm o risco de extinção ou de serem conhecidas apenas por um número restrito de pessoas. Quando você viajar para outros estados, não perca a oportunidade de provar as frutas nativas da região. As propriedades medicinais das árvores.
Uma grande bênção trazida pelas árvores para nossas vidas são os remédios, não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco. São retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas, lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas. Você viu como as árvores são nossas amigas? Por todas essas razões e também porque elas são seres vivos que merecem nosso respeito e que devemos preservá-las e lutar para que não sejam destruídas. Afinal, sem elas, a vida dos homens e animais no planeta estaria ameaçada. Tá? Isso aqui tá a fonte de onde foi tirado esse texto, tá? Tá disponível aqui nesse endereço na internet. Olha aqui. Aqui tem uma imagem, né, de uma pessoa plantando, né, uma plantinha que provavelmente vai se transformar em uma árvore. Conversando sobre o texto. Quais das informações do texto você já conhecia? No texto falou sobre a importância da árvore, né? E de tudo que a árvore tem que nos beneficia, né? E ajuda para a nossa sobrevivência aqui no planeta e também para os animais. Para você, qual a importância do cuidado com o meio ambiente? Muito importante, né? Porque com o meio ambiente nós estamos nele, né? O meio ambiente é onde a gente vive, onde a gente mora. Então a gente precisa cuidar do meio ambiente, né? Para melhorar também, para conseguir sobreviver no planeta. Aqui começa as atividades sobre o texto, tá? Leu a questão, não lembra, não sabe responder, é só voltar e ler o texto mais uma vez, tá? Atividade 1. Escreva o título do texto que você acabou de ler. Então, aqui você vai escrever o título do texto. O texto, da madeira ao chás, entenda a importância das árvores, é considerado uma reportagem. Qual o objetivo de uma reportagem como essa? Qual o objetivo de uma reportagem? Se sai uma reportagem sobre determinado assunto, qual é o objetivo dela? Transmitir informações reais sobre a importância das árvores, inventar uma história imaginária sobre as árvores ou apresentar um texto bem-humorado sobre as árvores. Esse texto é um texto bem-humorado? É um texto engraçado sobre as árvores, gente? É uma história imaginária, inventada? Ou é real? Então, marque um X na resposta correta. Essa reportagem foi retirada de uma revista, de um jornal ou de um site? Lembra lá onde a Pro mostrou a fonte no final do texto? Onde foi tirada a reportagem? Marque um X. Como foi possível verificar de onde foi retirada a reportagem sobre as árvores? Acabei de falar, né? No final do texto, né? A fonte, né? Se você olhou a fonte e descobriu de onde foi retirada a reportagem. O que você entende quando lê o título da reportagem? O que você entendeu quando você lê o título da reportagem? Da madeira ao chás, entenda a importância das árvores. O que você entende quando você lê o título? Além do título da reportagem, é possível perceber que há subtítulos. Reescreva-os a seguir. Subtítulos são aqueles títulos que vêm separando o texto depois do primeiro título, né? O título do texto é Da madeira ao chás, entenda a importância das árvores. E vem os subtítulos, os que vêm depois do título, né? Lembra que a gente falou sobre os frutos, né? Sobre a madeira. Então, aqui lá são os subtítulos. Vocês vão
reescrever aqui os subtítulos da reportagem. Atividade 7. Os subtítulos têm a função de... Qual a função dos subtítulos? Lembra que a Pro falou que tem os subtítulos? Aqueles títulos que vêm depois do título chama subtítulos. Qual é a função dele? Subdividir o texto, criando novos textos com assuntos diferentes, ou subdividir o texto, organizando-o de maneira que facilite a sua leitura, tá? Os subtítulos lá do texto que a gente acabou de ler, ele subdividiu, né? Dividiu o texto com assuntos diferentes, ou era o mesmo assunto, estava apenas organizando para facilitar a leitura? Marque um X na resposta correta. Selecione no texto 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Então, você vai escrever aqui 3 exemplos da importância das árvores para a nossa vida. Releia o trecho da reportagem. Uma grande bênção trazida pelas árvores para nossas vidas são os remédios. Não apenas das frutas e flores, mas também das folhas, raízes e do tronco são retirados óleos, resinas, gomas, essências, mel e substâncias medicinais para a fabricação de uma infinidade de remédios para curar as doenças da humanidade e dos animais. Muitos problemas de saúde podem ser atenuados ou até curados com as frutas que estão ao nosso alcance. Mas, lembre-se, é preciso sempre buscar orientações médicas. Muitos remédios são retirados das árvores, como podemos aprender na reportagem. Mas por que o final do trecho acima fala que é preciso buscar orientações médicas? Por que vocês acham que aqui no texto falou que é sempre preciso buscar orientações médicas? Por que vocês acham que o texto falou isso? Por que o texto falou isso? Todo medicamento, né? Antes da gente tomar qualquer medicamento, antes da gente consumir qualquer medicamento, ele deve ser o quê? Ele deve ser prescrito, né? Por um médico, né? A gente não pode sair tomando remédio de qualquer forma por aí, né? Ele tem que ser prescrito pelo médico. Então é isso que quer dizer aqui, ó. Buscar orientações médicas. Não podemos tomar remédio de qualquer forma sem ser prescrito pelo médico, tá? Então, se não entendeu o texto, volta, leia de novo o texto, tá? Qualquer dúvida, chama a Pro no WhatsApp, que hoje as atividades só até aqui na página 13, tá? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.